Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai contar novos relatos deste quadro, que é o segundo episódio desse quadro, Habla Comigo. Então já se inscreve, deixa teu like, compartilha com os amigos, que é muito importante pro crescimento aqui do nosso canal. Caso queira ajudar, tem um botãozinho aqui embaixo do Seja Membro. E caso queira ajudar e não queira ser um membro, vou deixar meu Pix aqui. Doando qualquer valor vai estar ajudando e muito esse canal. E caso queira mandar tuas histórias sobrenaturais para que eu conte em vídeo, esse é meu Instagram e também tá aqui na descrição. É só ir lá, manda um direct que eu vou ler a tua história sobrenatural ou que aconteceu e tu não sabe explicar muito bem, não tem uma razão muito lógica. Eu também vou contar aqui. Hoje o vídeo vai ter apenas uma história, porque a história ela é longa, mas ela vale muito a pena. Eu vou dar o nome para essa história de A Boneca do Diabo. Quem nos conta essa história diz que ela era criança, tinha numa base ali de 7 para 8 anos, e ela se muda com os pais para uma casa nova. E nessa casa nova, quando eles compraram, na garagem havia algumas caixas, alguns móveis que eram dos antigos proprietários. Que quando foi feita a compra, eles se mudaram e em algum momento a mãe e essa pessoa ficaram, que era uma menina, ficaram muito curiosos, né, para saber os móveis que tinha na garagem, o que tinha dentro das caixas e foram ver. Foram lá averiguar, mexer nos móveis, tirar tudo do lugar. Até porque vai que tem algo de valor que seriam deles. Agora, já que eles compraram a casa, a propriedade. Ela também conta que estava ali revirando com a mãe, não acharam nada de muito relevante, os móveis eram muito antigos, então estavam no estado bem avançado ali de uso, já não tinham mais como ser usados. Alguns móveis de madeira tinham muito cupins. Tinha muitas caixas que basicamente eram lixos, eram coisas que não poderiam ser usadas novamente. Algumas peças de roupa, mas estavam manchadas e de muito antigas. Mas o que chamou a atenção deles era que entre essas caixas havia uma caixa de madeira completamente lacrada. E chamou muito a atenção porque quando eles mexeram naquela caixa, que era uma caixa leve, parecia ter algum objeto lá dentro. E eles ficaram muito curiosos, né, por imaginar uma caixa lacrada que tem algo aqui dentro, deve ser alguma coisa de valor. Ela também conta que a mãe dela pegou um pé de cabra para poder abrir a caixa. Abrindo a caixa, não havia nada além de uma boneca de pano. A mãe, logicamente, ficou muito decepcionada por achar que era alguma coisa muito mais valiosa, mas a menina nos conta que quando ela era criança ela viu uma boneca, então ela ficou faceira, ficou feliz. A mãe ainda ficou um pouco relutante, porque dizendo nela que a menina já havia muitos brinquedos, não precisava de mais, né? Mas é aquela coisa de criança que chora, pede e a gente acaba cedendo. Então, no final, ela ficou com a boneca. Ela disse que logo em seguida começou a acontecer algumas coisas estranhas na casa. Mas ela conta que de começo eram coisas muito, muito, muito comuns até, porque era uma casa de madeira. Então, nas primeiras noites, isso acontecia muito à noite, tá? Então ela escutava batidas no chão, ela escutava portas batendo sem ter corrente de vento. Criança, claro, né? Ela tinha um certo medo, mas não estava nem perto do que iria realmente acontecer. Ela conta também que sempre que ela ia dormir, que a mãe dela botava ela na cama, ela tinha uma estante com vários brinquedos, várias bonecas, vários ursos, e ela colocava essa boneca, que ela apelidou com o nome de Emily. Ela colocava a Emily sempre nesse móvel, junto com as outras, né, com os demais brinquedos. Ela conta que quando ela acordava, a boneca Emily sempre estava do lado dela, na cama, junto com ela ao lado dela. E ela sempre acreditou que em algum momento a mãe deveria ter ido no quarto, ver se estava tudo bem por ser uma casa nova, de repente pensar, né, que a criança poderia estranhar. E ela pensava que a mãe colocava ela ali. E até então tudo bem, ela ia para a escola de manhã, tudo normal, deixava a Emily em casa. Ela começou a perceber que a mãe foi
tendo algumas desavenças com o pai que eles não tinham, não era um costume deles ter, né? Era uma família que normalmente não havia briga. E do nada começou a quase que todos os dias terem brigas. E brigas fortes, de um xingar o outro, sabe? De ofender mesmo. Ela conta que a família sempre foi muito religiosa, então todo final de semana eles iam à igreja, ficavam lá na missa, escutando o padre, né, a bênção e tudo mais. E depois retornavam para casa. Só que as coisas só pioravam. Só coisas mais estranhas começou a acontecer. Como, por exemplo, ela conta que ela gostava muito da Emily, brincava ali com ela, junto com outros brinquedos. E ela tinha uma outra boneca que ela tinha já trazido, ela tinha antes de se mudar para aquela casa, que ela gostava muito, que era uma das primeiras bonecas que ela ganhou. Então ela sempre guardava. A mãe tinha um forte vínculo, ela achava muito bonita aquela boneca. Sabe aquela coisa de lembrança, a primeira boneca, né, que eu dei pra minha filha. E a moça que conta essa história, ela diz que ela gostava realmente daquela boneca. Então ela brincava todos os dias praticamente com a boneca. Até que um belo dia, ela diz que ela vai pra escola, ela volta da escola, né, o pai busca ela da escola, e ao chegar em casa, a mãe tá furiosa com ela e começa a perguntar pra ela o porquê que ela havia feito aquilo. E ela, sem entender nada, diz: mas aquilo que, mãe? O que eu fiz? Eu não tô entendendo. Ela até conta também no relato que de vez em quando ela fazia xixi na cama. Então ela imaginou que teria sido alguma coisa nesse sentido, de alguns dias atrás ou até recentemente, que ela não havia contado para a mãe. A mãe dela, muito furiosa, pega ela pelo braço e leva ela até o quarto. Chegando no quarto, essa boneca que ela gostava muito, que ela tinha trazido, que ela já tinha, teria sido dada a ela desde que ela era pequenininha, uma das primeiras bonecas dela, estava toda rasgada. Toda. Era o peito, rosto, os braços estavam arrancados pelo quarto. E ela conta que quando viu aquela cena, ela ficou muito assustada, porque ela não entendeu. Ela começou a chorar imaginando que a mãe havia castigado ela e tinha feito como castigo aquilo com a boneca. E a mãe explicou e disse: não, isso quem fez foi tu. E ela diz: não, mãe, não fui eu que fiz isso, eu estava na escola. A mãe ficou muito furiosa, não acreditou nela, né? Achou que de repente, por não ter gostado da casa nova ou por ter acontecido alguma coisa na própria escola, que ela havia descontado na boneca. E ela conta que, como castigo, a mãe disse para ela que ela iria pegar todos os brinquedos e bonecas que ela tinha e iria guardar, até o momento em que ela assumisse o que ela fez e pedisse desculpas. Ela disse que só, né, começou a chorar muito, ficou muito triste com aquilo, porque afinal de contas era as bonecas, os brinquedos dela, e ela não havia feito aquilo, ela não tinha rasgado. Mesmo assim, a mãe não acreditou, retirou todos os brinquedos, colocou dentro de uma caixa e levou e colocou embaixo da cama dela. Um detalhe importante que ela nos conta é que os pais, sempre que iam dormir, eles trancavam a porta. E, gente, também é um pouco, né, da gente entender, porque imagina, é um casal, tem só um filho, de repente vão estar fazendo alguma coisa ali e a filha pode abrir a porta sem avisar. Então, é um pouco aceitável deles trancarem a porta. Ela conta que a mãe pegou, foram todos dormir, ela ainda estava um pouco sentida com tudo aquilo, mas pensando, né, na escola no outro dia e pensando se realmente foi ela, porque é aquela coisa, né, a gente realmente se sente culpado. Será que realmente não fui eu e eu tô meio louca? Sei eu, alguma coisa assim. Foi dormir completamente normal e que no meio da madrugada, ela não sabe exatamente o horário, porque ela, né, tinha só 8 anos, então ela nem sabia ver o horário naqueles relógios de parede, mas ela lembra que ela pegou no sono, acabou dormindo, e ela acorda uma certa hora da madrugada e vê a porta abrindo. Sabe aquela coisa meia luz, que tu só consegue ver a silhueta assim da pessoa,
meio que a sombra da pessoa, tu não consegue ver detalhes. Ela vê a porta abrindo e ela vê a mãe, né, que seria a mãe, com a boneca embaixo do braço, caminha até a cama, coloca a boneca do lado dela, da menina que nos conta essa história, e dá um beijo na testa e vai embora. Vai e fecha a porta. E ela disse que naquele momento ela sentiu como se a mãe tivesse, tido peso na consciência de caramba, de repente eu exagerei no castigo, sabe? Ela conta que quando ela acordou, ela já foi correndo na cozinha e a mãe estava passando o café e ela abraça a mãe e abraça assim meio que as pernas assim da mãe dela, e a mãe dela, quando vê ela com a boneca, fica furiosa. E ela diz: eu não acredito que tu me desobedeceu. Poxa, tu foi lá pegar a boneca no meu quarto? O que eu te falei? E naquele momento ela fica sem entender. Ela diz: não, mãe, tu entrou no meu quarto. Tu colocou a boneca do meu lado. E a mãe fica sem entender e diz: não, eu não fiz isso. Essa boneca estava embaixo da minha cama, junto com os outros brinquedos. Ela diz que naquele momento ela ficou completamente assustada. Ela viu na expressão da mãe que tinha acontecido algo muito assustador ali, como se tivesse as duas se conectado por um olhar. E ela diz que a mãe pega essa boneca na mesma hora, vai até a rua e joga numa caçamba de lixo que tinha quase em frente à casa. Ela também conta que nesse caso ela não chorou, porque ela realmente ficou muito assustada, porque ela viu a mãe assustada. Ela conta que quando a mãe entra de volta na cozinha, a mãe senta na mesa e começa a perguntar para ela, mas como era essa pessoa? Porque o pai não poderia ser, porque ela diz que era uma figura feminina, né? No caso, como se fosse a mãe dela. E ela diz como era, o que aconteceu. Ela conta toda a história que aconteceu, que ela abre a porta, bota a boneca ali, dá um beijo nela e sai do quarto. A mãe de começo até pensou que ela deveria estar mentindo, mas ela diz que a mãe acreditou porque era nítida a expressão de preocupação e medo da mãe. Ela conta que naquele dia ela nem foi para a escola. A mãe, de certo, né, ficou assustada ou pensando, será que é alguma coisa que aconteceu na escola, alguma história que estão contando, sei lá o que pode ter acontecido. E ela conta que naquele dia ficou um clima muito, muito estranho e que a mãe, naquela noite, pede que ela durma no quarto com os pais. Ela disse que ficou muito contente, além de ser criança, aquela coisa, né, de querer dormir com os pais, então ela ficou muito contente. Ela diz que lembra dessa sensação de felicidade extrema, até porque, querendo ou não, ela estava com um pouco de medo também. Chegando à noite, eles dormiram. Ela ainda conta que ela lembra que ela dormiu no meio entre o pai e a mãe, e como de costume, eles trancaram a porta. Acredito que nessa noite não, porque iria acontecer alguma coisa, e sim por talvez até medo, né? Ela diz que pegou no sono, eles estavam assistindo TV ainda, eles não dormiam com a TV ligada, mas eles estavam dormindo, assistindo alguma coisa, e que ela pegou no sono. E que um certo horário, de novo da madrugada, ela acorda com o pai já em pé, próximo à porta, e a mãe abraçando muito forte ela. Ela conta que ela perguntou para a mãe o que estava acontecendo, e a mãe só tapou a boca dela com a mão assim, e que o pai chegou perto da porta, perguntou se tinha alguém ali, e escutaram uma batida, como se fosse um soco bem forte na porta. Eles falaram que ficaram com muito medo. Na hora ela lembra que o pai abriu a janela e eles saíram pela janela e foram até a casa do vizinho e bateram lá aos berros, dizendo que havia entrado um ladrão dentro de casa. Os vizinhos da mesma hora, né, acordaram, certo, com aquele susto todo, ligaram para a polícia entrou, disseram que não tinham nada. O pai entrou junto com a polícia entrou e o pai entrou quase logo em seguida. E enquanto os policiais estavam, averiguando a casa inteira, estavam investigando, o pai percebeu que a boneca que a mãe tinha jogado fora estava encostadinha
na porta do quarto deles. Os policiais viram toda a casa e viu que não tinha sinal de arrombamento, nem em janela e nem em portas, nem dos fundos, nem da frente. Ele disse que, de repente, pode ter sido alguma pegadinha de alguém, ou às vezes o vento, que era uma casa muito antiga, mas que se houvesse alguma coisa novamente, que eles fizessem a mesma coisa de ligar para a polícia. Nunca é bom reagir a alguma coisa. O pai, já muito assustado, não contou para a polícia sobre a boneca, porque seria, né, uma loucura, os policiais não iriam acreditar, era perigoso os policiais ficarem bravos por achar que, né, tá pegando uma peça, né, a gente trabalhando e tu não quer falar sobre coisa de terror. Ela conta que quando o pai voltou e contou o que tinha acontecido pra mãe e pra ela, né, ela tava ali escutando junto com os vizinhos imediatamente falaram que era para eles falar com o padre da igreja. E no dia seguinte foi exatamente isso que eles fizeram. E ela conta que o padre, ela lembra muito bem o padre, hoje em dia ela diz que não é mais vivo, mas que na época o padre fala que é para levar a boneca até ele, que poderia ser alguma coisa de algum espírito ou alguma entidade muito má, ruim, trevosa. E eles botam a boneca numa caixa, levam até o padre, que depois dali o padre, eles não tiveram mais notícias da boneca. Ela diz que lembra do pai entregando a caixa pro padre, e o padre dizendo que iria cuidar daquilo. O padre, entra na igreja e que eles vão embora. Até hoje, eles continuaram morando na casa, pelo que ela conta, mais alguns anos, não tem exatamente o número, mas, sei lá, deve ter ficado uns 10, 15, 5, sei lá, algum tempo assim na casa, e que nunca mais aconteceu nenhuma atividade, nem alguma coisa estranha ou sobrenatural. Ela lembra que depois, com o passar dos anos, eles estavam em uma confraternização da igreja, como se fosse uma festinha. E ela já estava maior, já estava ali com eles. Ela disse que, se ela não se engana, ela já estava começando ali a catequese, eu acho que é assim que se fala, catequese. E ela lembra que nessa confraternização a mãe estava conversando com um vizinho e eles lembraram desse episódio deles, né, pulando a janela, indo para casa. E aí ela lembrou de comentar isso com o padre. Em algum momento o padre chega ali próximo e ela fala que ela viu a mãe perguntar: padre, o senhor lembra daquela boneca que eu lhe trouxe há muito tempo atrás e tudo mais? Que fim deu ela? O que o senhor fez? E o padre simplesmente fecha o rosto, fica com um semblante bem sério e se retira dali. Ela fala que na hora ela até a mãe dela foi até o padre, né, perguntar o que tinha acontecido, e ela disse que ele não tinha se afastado tanto, então dava para escutar, aonde ela diz que o padre falou para nunca mais tocarem sobre esse assunto. E que até hoje ela tem muito medo de bonecas feitas de pano. E aí, meus amores, gostaram? Não esquece de deixar o like, compartilhe esse vídeo que ajuda muito aqui no canal. De novo, meu Instagram tá aqui e tá na descrição. Mandem suas histórias lá no meu direct que eu vou lê-las. Toda sexta-feira tem vídeo, 6 horas da tarde, com histórias sobrenaturais, a princípio só sobrenaturais, e de terror também. Então, um beijo e até o próximo vídeo, meus amores.